Oi pessoal, eu sou Juliana do blog Deitando Lápis e hoje a gente vai falar sobre A Casa Assombrada do John Boyne. Eu resolvi trazer essa resenha de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou listar coisas que eu gostei e que eu não gostei da leitura, de preferência em quantidades iguais, se for possível, pra tentar ser um pouco neutra e ainda assim vou dar minha opinião. E lembrando, é a minha opinião, só isso, nada mais. E eu vou tentar ao máximo ser um pouco imparcial pra tentar não gerar muita expectativa pra vocês. Eu já vou explicar porquê, qual é o meu problema em relação à expectativa. Falando sobre o livro, ele é narrado em primeira pessoa pela Elisa Kane, uma jovem que ela é professora e acabou de perder o pai. Nesse redemoinho de emoções de perder o pai, de estar sozinha no mundo, a mãe dela morreu quando ela era pequena, ela se vê um tanto quanto perdida, até que ela vê no jornal um anúncio de procura-se governante. E ela resolve então se candidatar e de um jeito um pouco estranho ela acaba sendo contratada, sem entrevista, sem nada, só pela resposta dela ela já é contratada. E isso exige que ela, largue o emprego antigo, que ela mude de cidade. E apesar de um pouco em dúvida se ela tá tomando decisões muito precipitadas, ela acaba indo. O trabalho então consiste em ser governanta de 2 crianças em uma cidade do interior. As expectativas dela a princípio são boas, as crianças são incríveis, ela gosta muito delas de cara, só que os pais das crianças não estão em casa, não tem nenhum adulto muito próximo. E muitas coisas vão ficando sem explicação pra ela. O advogado que contrata ela, que é o responsável pela família, não dá muita explicação. E, paralelo a isso, coisas estranhas começam a acontecer na casa e com ela. Então vamos ao primeiro ponto que eu quero destacar do lado positivo da história. A narrativa. A narrativa é muito boa. Como eu disse, ela é em primeira pessoa. E o jeito que a personagem narra, ela narra como ela do presente contando uma história do que aconteceu no passado. Então ela te dá várias diquinhas de que, alguma coisa vai acontecer, aconteceram coisas ruins, então você fica naquela expectativa de saber o que vai acontecer, o que foi tão ruim que ela fala tanto. E a própria escrita em si é muito rica, é muito envolvente. E apesar de eu não ter gostado muito da personagem em si, eu gostei muito do jeito que ela contou a história, achei incrível, muito bom. Mas como eu disse, eu não gostei muito da personagem principal. Ela é ambientada como sendo uma professora, uma pessoa culta, uma pessoa muito inteligente. Só que ela é muito lenta, ela não entende o que tá acontecendo na casa, sendo que a gente já entendeu, todo mundo da história já entendeu e ela tá, o que será que aconteceu? Sabe? Vai atrás, pergunta, tenta descobrir. E ela é muito, muito lenta pra juntar as partes da história pra entender o que realmente tá acontecendo na casa. E ela é tão lenta que um personagem ainda da história comenta isso, que as outras governantas, questão de 1 dia, 2 dias, já descobriram, entendem o que aconteceu na casa e ela leva semanas pra descobrir, então isso é meio chato. Outra coisa que eu não gostei muito da leitura foi a questão do suspense ou do terror, que eu achei um pouco fraca. Mas eu quero fazer um parênteses bem grande sobre isso. O que aconteceu? Essa história foi vendida pra mim como sendo de terror, suspense, uma coisa que dava medo. E eu ouvi falar desse livro há muito, muito tempo atrás. Só que eu sempre ficava com ele na cabeça. Eu via em livraria, mas nunca tinha lido. Aí agora, em outubro, mês passado, Halloween, aquela coisa toda, eu queria tirar um medo que eu tenho de livros de terror. Na verdade, eu nunca li, assim, nada de terror, mas filmes de terror, suspense, eu morro de medo, assim, daquelas que ficam com medo de dormir à noite, do escuro. Então eu queria ler alguma coisa de terror pra ver se eu conseguia perder esse medo. Então eu lembrei desse título e fui ler. E eu tava esperando que ele ia me assustar. Às vezes eu ficava com medo só da expectativa de o que vai acontecer depois. Mas quando acontecia alguma coisa efetivamente, eu não ficava com medo, assim. A única cena que eu fiquei um pouquinho mexida, digamos assim, foi bem no começo, onde a personagem vai deitar pra dormir, ela estica a perna e alguém puxa a perna dela. Esse momento, sim, eu fiquei um pouquinho, até dormi algumas noites com a perna bem debaixo do cobertor, bem escondidinho. Mas de resto, assim, com medo da ação, medo do que tava acontecendo, não me assustou. Então eu tive essa quebra de expectativa. Por isso que eu quero cuidar muito com o que eu falo nesses vídeos, pra não gerar uma expectativa muito grande de vocês. Esse tal livro é incrível, tal livro é muito ruim, ou me deu muito medo. Que depende, eu acho que cada pessoa é uma pessoa. E por ter criado essa expectativa, talvez eu não tenha aproveitado o livro inteiro, porque eu tava focada no susto,
no medo, no terror. E não foi isso que aconteceu. Não foi tão assustador quanto eu gostaria que tivesse sido. Talvez, né, sem essa perspectiva, ele possa sim ser considerado assustador. O segundo ponto que eu achei muito interessante no livro é a motivação do fantasma. Cuidando pra não dar nenhum spoiler. Ao longo da história, a gente vai descobrindo quem é esse fantasma e o passado dessa pessoa. Então a gente acaba aos poucos entendendo por que esse fantasma tá naquela casa, por que ele faz o que ele faz e principalmente o que aconteceu enquanto ele era, né, estava vivo. Você acaba se sensibilizando, digamos assim. Você não fica com tanto medo ou com tanta raiva do fantasma. Pelo menos eu não fiquei. Difícil não contar nada. Os motivos, digamos assim, pelo que o fantasma faz o que faz, são compreensíveis de certa forma. Existe uma dose ali mais de loucura, vamos dizer assim, mas foi muito bem estruturada essa parte. Então você fica meio que pesando, né? Ah, será que ele é o espírito, né? É mal realmente? Não é? Qual a motivação dele? Você fica meio que em cima do muro em termos de o que você acha, né, do espírito. E eu gostei muito, assim, de você dar um passado, dar uma história pra aquele fantasma. Não é simplesmente, o fantasma tá assombrando a casa, ponto. Não, ele tem uma história e eu achei isso um detalhe bem importante. Outra coisa que me incomodou bastante na leitura, mas que é um ponto negativo, mas não tanto, é o modo como as mulheres são tratadas ou retratadas na história. A história se passa em 1800 e bolinha, então tinha ainda muito esse preconceito com a mulher, que a mulher não podia fazer praticamente nada além de cuidar da casa, e a personagem em si, por ela ser, né, estudada, ter uma profissão, ela é meio que, né, colocada como um pouquinho mais revolucionária, à frente ao tempo dela, enfim. Mas ao mesmo tempo tem muitas passagens ao longo da história que você fica agoniado alguns diálogos. Então, por exemplo, tem um personagem X que ele comenta quando a moça vai conversar com ele e dizer das suspeitas dela em relação ao fantasma e tal. Ele vem com um papinho de você deve estar lendo muita história, isso tá mexendo com a sua cabeça, então você é uma pessoa muito frágil emocionalmente porque você é mulher. Então, eu sou da opinião que as mulheres não deveriam ler tanto, não ocupar a mente com essas coisas, porque isso pode prejudicar, pode afetar a mente frágil dela. É tipo, o quê? E outras coisas, além de ficar bem claro que se ela insistisse muito com essa história, ela podia ser internada em alguma clínica como louca. Então, agonia, assim, você imaginar como que era viver nesse período, sabe? Porque a gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe que muita coisa acontece ainda nesse sentido, mas incomoda, sabe? Me incomodou. Então, por um lado, incomodou, mas por outro lado, incomodou. Então, eu acho que era um dos objetivos do autor, era gerar esse desconforto. E ao mesmo tempo ele foi, né, ambientou a história de acordo com o período. E o último ponto positivo que eu queria destacar foi a relação entre a Elisa, né, a personagem principal, com o pai dela. Cuidando pra não dar nenhum spoiler, ao longo de todo o livro a gente tem o relacionamento deles, coisas que aconteceram enquanto, né, ele estava vivo, e foi bonito, assim, em alguns momentos brotou uma lágrima aqui no canto do olho. Então eu achei bonita essa parte. No fim eu acabei dando 3 estrelas pro livro. No todo, eu não gostei tanto assim porque, como eu disse, a minha expectativa era para um livro de terror e não foi exatamente isso que eu encontrei. Então, acabou que eu dei só 3 estrelas mesmo. Vocês já leram esse livro? Acharam que ele era assustador? Ou tem algum outro livro do autor que gostariam de me indicar? Conta nos comentários. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.